Boa tarde. Tá funcionando? Não, né? Tá? Boa tarde a todas, todos e todes. Eu escrevi um texto, tá? Porque como a gente tem pouco tempo, primeiro porque eu gosto de escrever e gosto de falar lendo, mas também porque a gente tem pouco tempo e é uma forma de controlar esse tempo, né? Então, eu vou dar início à minha fala, que intitulei como Vicissitudes do Nome e Experiências de Pais de Pessoas Trans, que é resultado da minha escuta desses pais, principalmente das mães. Atendendo pessoas trans, não foram poucas vezes que, principalmente os jovens, antes de iniciarem um processo formal de transição, pediam que eu fizesse uma mediação com os pais, quase sempre com as mães. Aceitei em alguns casos. Comecei a escutar as mães, então, no consultório e nessas condições. Minha escuta, no entanto, se situa muito além do consultório. Escuto pessoas trans e seus familiares também nas entrevistas que faço como pesquisadora, escuto amigos, escuto nos bares, nos movimentos sociais, no cinema, na rua, na política. Trago duas cenas que chamo de cenas porque não são pura imagem, nem palavra pura, nem pura representação. São imagens presença, são acontecimentos que se apresentaram como sonhos reveladores. Algo se apresentava ali para mim e tomava forma onírica, uma combinação indissociável, como diz a Tânia Rivera, se referindo a Jean-François Lyotard, entre o discurso e o sensível. Aquilo que se faz presente, ainda que timidamente, mas que em sua suposta pequenez, faz sombra e assombra todo o resto. Cena 1. No consultório, eu, o analisante e a sua mãe, que estava a pedido do mesmo. A mãe. Você pode só deixar o seu nome? Por favor, eu te imploro. Tudo bem, usa hormônio, tira o peito, mas deixa o nome que eu te dei, por favor. Cena 2. Na vara da infância e da adolescência do Rio de Janeiro, agosto de 2024. O chamado Mutirão do Amor. Mais de 100 famílias do Brasil que vieram para retificar o nome de seus filhos trans menores de idade. Eu, sentada ao lado do juiz, que faz retificação de nome e sexo de crianças e adolescentes trans. À nossa frente, um pai, uma mãe e uma menina trans de 11 anos. O juiz se dirige à menina. Você pode assinar o seu nome morto aqui? Aponta para uma linha. E depois o nome novo aqui, apontando para outra linha. Aqui eu assino meu nome? Perguntou a menina ao seu pai. É, o seu nome morto, diz o juiz. A menina olha para o pai com cara de dúvida. O nome é antigo, minha filha. O juiz. Vai ser a última vez. Depois disso, você só precisará assinar o seu nome verdadeiro. Arthur, pai. A menina parecia não ter ainda entendido qual nome seria o nome a ser assinado primeiramente. Nome morto? Estaria ele morto? Qual seria o seu nome verdadeiro? Qual a verdade do nome? Minha escuta foi capturada pela fala da mãe, que implorava que seu filho não abandonasse o nome que ela lhe deu. Também me capturou o olhar da filha para o pai, perguntando qual era o seu nome de origem. Algo para mim se fazia presente, algo sobre nome, sobre nomes, nomes e sobrenomes. Se o sobrenome é da ordem da transmissão, o prenome é uma escolha. Sendo assim, quais são os efeitos da mudança de prenome dos filhos para os pais? Escolher cenas não é algo banal. Para o Freud, a cena imaginada ganha uma relevância muitas vezes muito maior do que a situação vivida. As cenas trazidas, recortadas ou fantasiadas, importam na medida que expõem o que marca um sujeito, como elas os afetam, o põem em questão e o fazem sofrer. Do lado de cá, quando o analista escolhe cenas, recortes, brechas de um mundo que se apresenta, o que diz sobre o próprio analista? Pensar a imagem, e para isso Tânia Rivera é uma boa companhia, e então também pensar as cenas, o que se vê, o que não se vê, o que se encena, o que enquadramos, a outra cena, o que faz furo na imagem, é algo que toma os analistas desde os primórdios. As cenas escolhidas aqui são tentativas de apresentar, de uma forma figurada, pensamentos ou ideias abstratas. São um esforço de síntese imagética, algo entre o visível e o dizível,
para ilustrar o que venho pensando a partir de muitas escutas em diferentes espaços. Escutas de pais, principalmente mães, de pessoas trans que mudaram os nomes e que apoiaram o processo de transição de seus filhos, sabendo que as interpretações do analista são compostas também por seus próprios sonhos. As cenas, como falei, me fizeram pensar sobre o nome, enquanto inscrição de um lugar. E aqui eu faço uma costura com a proposta dessa jornada, cuja chamada é ilustrada com o quadro A Redenção de Cã, de Modesto Brooks, uma obra que costuma ser lida, grosso modo, como uma ilustração da busca do embranquecimento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação com a finalidade de mudar o perfil racial do país. A imagem do quadro fala, portanto, de um lugar que se ocupa no mundo, que é um lugar de onde se está, mas que é inseparável do lugar de onde se veio. Parentesco, família, origem, herança e geração compõem o lugar de cada um. É aqui que meu trabalho se articula com a proposta da jornada. Entendo que o sujeito, na cadeia de filiação, é um elo que faz encontrar passado, presente e futuro e que, ao mesmo tempo, é portador e criador da herança familiar. Me pergunto sobre como a mudança de nome de pessoas trans produz efeitos em seus pais, considerando o nome e o sobrenome como inscrições de um lugar subjetivo que fala da história e pré-história dos sujeitos. Como disse anteriormente, o sobrenome é da ordem da transmissão. É a partir dele que nos identificamos com uma linhagem. Há uma novela familiar que já está dada antes de nascermos. Mas o nome, o prenome, é da ordem da escolha. Ele igualmente nos liga a uma linhagem, na medida em que foi concedido por um outro. Mas ele também nos diferencia dentro da linhagem, sendo a marca da diferença, da singularidade. Trago, então, duas dimensões reflexivas, ainda iniciais, que se encontram em importantes lugares, mas que separam na tentativa de facilitar a compreensão dos meus devaneios. São elas o uso do termo nome morto pelas pessoas trans, para fazer referência ao nome dado pelos pais e sua relação com as noções de origem e parentesco. 2. As escolhas dos nomes e suas significações. Nome morto é um termo que vem sendo usado por muitas pessoas trans para se referirem a um nome de registro, recebido ao nascimento e dado pelos pais. Na cena 2, trazida por mim, o juiz, que faz a retificação do nome, usou esse mesmo termo. Na cena 1, o termo não foi dito, mas se presentificou em seu caráter de morte e luto. Você pode só deixar o seu nome? Por favor, eu te imploro. Tudo bem, usa hormônio, tira o peito, mas deixa o nome que eu te dei, por favor. Em minha escuta, a insuportabilidade para aquela mãe da recusa do nome pelo filho se relacionava com o irrepresentável da morte. Para Griffin Hansberry, psicanalista trans, a transição de gênero é em si um tipo de morte. Morte e renascimento, eu diria. Morte em que se enterra o nome e renascimento em que se escolhe o próprio nome, assinando a autoria da própria origem. Cito um trecho do poema Transparto, de Bruno Silva de Santana. Senti as dores do meu parto, planejado, desejado. Me dei o nome que sempre quis ter. Desenhei cada parte do meu corpo, sou um engenheiro de mim. Não se trata apenas de renascimento, mas de parir a si mesmo. Natasha Helsinger, com base no pensamento de Joel Birman, aponta em uma mesma direção, que quando o sujeito altera seu nome e sua condição de gênero, ele está, de alguma maneira, contrariando o sistema de nomeação através do qual se constituiu, se colocando na origem de sua nova existência. Mata-se um eu anterior para que possa nascer um novo eu, um processo que culmina em uma fantasia de autoengendramento. Cabe perguntar se, para os pais, o filho escolher o próprio nome representaria uma interpelação do registro autoritário, que lhe nomeou, uma recusa do outro que o nomeou, eles próprios, os pais, e quais ressonâncias se dão na experiência da parentalidade. Nesse bojo, é preciso considerar que a relação parental é profundamente atravessada pelo simbolismo da nomeação. Portanto, é preciso perguntar sobre o romance familiar em cada família com filho trans, e como o nome atribuído pelos pais e o nome escolhido pelo filho atravessam as fantasias e os fantasmas da família em cena. Afinal, a constituição de um sujeito se baseia na sua origem, na história e nas fantasias que habitam e compõem o seu romance familiar. Será que os pais sentem-se retirados do lugar de origem quando seus filhos transicionam e, principalmente, quando recusam o nome atribuído? O nome atribuído é fruto do desejo de um outro que nada sabe sobre a criança nomeada, mas que já conta sobre ela. Há uma pré-história antes da história.
onde a atribuição do nome implica uma convocação a uma resposta, na medida em que aquele que o recebeu precisa se posicionar em relação a ele em sua história, trazida pelo outro. A partir da convocação a uma resposta, se abre a possibilidade do sujeito falar em nome próprio. Nome morto e nome próprio. Como eles se articulam na experiência da nomeação, da rejeição do nome e da renomeação. A fala da mãe implorando para o filho manter o nome e a fala da filha, não entendendo sobre qual nome o juiz estava se referindo, me levaram a refletir sobre o elo que o nome faz entre passado, presente e futuro. Em uma vida é isso que temos, passado, presente e futuro. Tempos que não se deixam limitar a uma linearidade progressiva. Tempos compostos que são vida. Nome faz elo, faz laço. Gente só morre para provar que viveu, diz o Tom Zé. Freud dizia que era preciso aceitar a morte para suportar a vida. É a vida que importa. E na experiência de paz de pessoas trans, me parece que a angústia diante da mudança de nome dos filhos está ligada à ideia de morte. Não de uma morte real, mas simbólica, provocando uma angústia proveniente da sensação de ruptura de um elo. Esse elo que liga passado, presente e futuro e que, em última instância, é a própria vida. Quando digo que matar um nome pode ser para os pais uma experiência de perda do filho, não estou me referindo apenas à perda de um ideal, da imagem que se cria do filho e do luto do filho idealizado, experiência comum na parentalidade. Falo de algo mais, da perda atravessada pela sensação de apagamento da história. Mas cabe na reescrita de si, na autoria da vida, um apagamento do passado? Essa sensação atinge os pais em uma camada profunda, que é a experiência de perda do elo, da filiação, inclusive da certeza da parentalidade. E aqui falo sobre os pais e não sobre os filhos. Em geral, falamos sobre a criança no romance familiar, onde o filho, ao se livrar da idealização que fazia dos pais, se liberta. Antes de se afastar dos pais, há as fantasias, muitas vezes de ser uma criança adotada, enfim. Sabemos das atividades imaginativas que fazem com que a criança não saiba mais qual é o seu lugar na cadeia familiar. O romance em questão terá que ser construído, e é a partir dessa construção que cada um poderá fazer o seu próprio lugar. Lembrando que no segundo estágio do romance familiar do neurótico, o pai é incerto, mas a mãe é certíssima, ou seja, o filho não coloca mais em dúvida a origem pelo lado da mãe, me coloco a refletir se as mães têm essa certeza abalada a partir de uma fantasia advinda da recusa do filho ao nome atribuído. E aqui é um apontamento curioso. As mães que tive contato tiveram mais dificuldade com a mudança de nome dos filhos do que os pais. A mãe deixaria de ter certeza do seu lugar na cadeia familiar? O nome é a marca fundante da narrativa que o sujeito constrói sobre si. Como diz Terzoni, dar um nome a uma criança é fazer-lhe a doação de uma história imaginária e simbólica familiar. Portanto, sabendo que o nome é a primeira inscrição simbólica do ser humano, marcada pelo desejo parental, negar um nome e escolher outro pode ser interpretado pelos pais não como uma inscrição do próprio texto do filho, sobre o pretexto que lhe antecede no intertexto parental, mas, diferentemente, como uma criação singular desprovida de um antitexto do mito familiar, como se houvesse uma perda da ancoragem necessária para a filiação. No entanto, a gente sabe, como diz Naui Carvalho, que quando alguém escolhe mudar de nome, há algo que o eu não pode mais arcar, embora a marca desse nome permaneça ali. O novo nome só existe em função do antigo, ou seja, a tentativa de apagamento é sempre mal sucedida. No caso das pessoas trans, não podemos esquecer que os nomes são generificados. Será que as pessoas trans, se tivessem nomes neutros, em termos de gênero, ainda assim os mudariam? Deixaremos essa pergunta em aberto. Bom, o pensamento que desenvolvi até aqui foi um recorte, sabendo que as vivências dos pais relacionadas ao nome são inseparáveis das vivências de transição de seus filhos de uma forma mais geral. Muitas vezes, inclusive, o nome nem sequer é apontado pelos pais como uma dificuldade no processo de aceitação de transição dos filhos. Além disso, evidentemente, as experiências dos pais quanto à transição de seus filhos e à mudança de nome são bastante heterogêneas entre si, ao mesmo tempo que são parecidas em alguns aspectos quando os pais são atravessados por marcações de pertencimento social similares. Os pais terem ou não religião, por exemplo, qual religião, relações com a própria sexualidade, histórias similares na família, questões relacionadas ao gênero dos pais, qual o gênero escolhido pelos filhos, território em que habitam, classe social e raça,
medo de morte real do filho, cuja expectativa de vida é de 35 anos no Brasil, são alguns exemplos de atravessamentos que podem afetar profundamente as experiências dos pais de filhos que transicionam. O desafio, enquanto psicanalistas, é manter-se nessa corda bamba, sem se deixar cair, de um lado, para a escuta do sujeito fora da cultura, nem do outro, para a escuta apenas dos pertencimentos sociais, ignorando o sujeito falante. Aimé Césaire já dizia, nos lembra Sueli Carneiro, que as duas maneiras de perder-se são por segregação, sendo enquadrado na particularidade, ou por diluição no universal. Isso não é tarefa fácil, afinal, como um analista pode escutar se sua escuta é tão atravessada não apenas pela teoria ou teorias em que se embasa, mas também por seus próprios processos inconscientes? Freud já falava da necessidade de uma atenção flutuante, para poder escutar, além do caráter primordial da análise pessoal do analista. E assim fazemos, lidando com os nossos recalques, falando sobre papai e mamãe, nossos conflitos psíquicos, nossos próprios transbordamentos pulsionais, nossa relação com o desamparo, nossas neuroses de transferência, nosso narcisismo, etc., sabendo que cada um de nós só diz e escuta o que nossas instâncias psíquicas permitem. Mas será que a análise pessoal é suficiente para abalar nossas certezas advindas de nossos pertencimentos sociais? O que se suspende em uma escuta do outro? O que é preciso conhecer para poder deixar em suspenso? O que sem conhecer não se pode conceber? Como formar imagens sem as formas? O que é inaudível ao analista, ainda que o analisante diga, diga e diga? Como lidar com o excesso de saber que não deixa nada de novo aparecer? Como escutar a repetição sem escutar sempre o mesmo? O que devemos saber sobre o contexto sociopolítico em que aquele falante se encontra? Que tipo de saber também deve ser colocado em suspensão enquanto escutamos? Esse tipo de saber também deve ser colocado em suspensão enquanto escutamos? O que fazer se nossos pertencimentos sociais compõem nosso repertório simbólico e atravessam nossas formas de se relacionar e de sentir de forma que afetam também nosso olhar e nossa escuta? Voltando, se meu pensamento fizer sentido, de que o processo de negação do nome produz fantasias nos pais de ruptura com a origem, como pensar seus efeitos em uma família negra, em um país como o Brasil, marcado pela idealização do ideal do eu branco, um projeto de formação do eu e da nação pautados no branqueamento? A Isildinha nos alerta a não perder de vista o questionamento sobre como o significante cor negra se insere no arranjo histórico, político, econômico e semântico do nosso país, e como o mesmo significante se relaciona com a imagem que cada pessoa tem sobre si. Nesse sentido, quais fantasmas podem ser acionados quando um filho negro, de família negra, recusa o nome atribuído? Volto à redenção de Kant. Como vimos, o quadro costuma ser lido como uma ode ao abandono da cor negra e de sua cultura. No entanto, Lorraine Mendes, no texto Meu avô não foi qualquer um, Sankofa, em A Redenção de Kant, propõe uma outra olhada para o quadro, que não seja a partir de uma mirada branca. Vejamos a chave interpretativa de Lorraine. O bebê dá as costas para sua alva herança de pele e de costumes, e tem a atenção presa na avó, preta. Segundo Lorraine, nós olhamos para o menino futuro, mas ele está atento à avó negra retinta, como um passado presente para aquela criança. O menino, ao se fixar na avó, buscaria no passado algo que ficou para trás, uma memória ancestral, que o faria encontrar uma história projetada de si, frutificando o futuro. Trago esse texto não para falar sobre a verdade da interpretação do quadro, mas para colocar em xeque a minha própria interpretação, que no momento se situa mais como interrogação sobre os efeitos nos pais da recusa do nome por filhos negros. Construo minha interrogação marcada pela branquitude. Essa constatação não invalida a minha indagação, mas situa-me lente e clama por interlocuções que me permitam ver a partir de outras gramáticas simbólicas. Será que a matriz interpretativa que parto dá conta das experiências de pais negros, de filhos transnegros que mudam de nome? Certamente não. Mas será que ela é útil em algum sentido? Essas questões ficam em aberto para mim e sigo com elas. Para finalizar, trago um outro ponto para reflexões futuras que diz respeito a questões de gênero que se apresentam na fala de algumas mães de homens trans. Não foi incomum um grande sofrimento atrelado à rejeição do filho em sua identificação como mulher. Essas mães entendiam como se tivessem passado uma imagem equivocada ao filho sobre ser mulher,
que supostamente o teria feito negar essa posição subjetiva. Algumas mães que se identificam como feministas tinham uma dificuldade mais acentuada com a escolha do filho, entendendo muitas vezes como um afronto a ela e às mulheres. Sobre o nome, se tranquilizavam quando a escolha era por um nome neutro, que não remetesse diretamente ao universo masculino. Escutei essas mães entendendo que elas estavam colocando em dúvida a transmissão intergeracional, que para elas passava pela dimensão de gênero. Se considerarmos o papel importante das identificações na constituição psíquica, entendendo que se trata de um processo em que o sujeito assimila um atributo de um outro e se transforma parcialmente segundo o modelo desse outro, podemos compreender os sentimentos dessas mães. Interessante é que havia um efeito de apaziguamento quando entendiam que não há possibilidade real de um autoengendramento e que o processo de constituição da subjetividade demanda a transmissão da herança de outros, onde a mãe também tinha o seu lugar. Em outro momento, aprofundarei minha percepção sobre as escolhas dos nomes nesses casos. Percebi que a escolha de novos nomes, algumas vezes, dependendo da relação entre mães e filhos, Deixa eu voltar. Percebi que na escolha dos novos nomes, algumas vezes, dependendo das relações entre mães e filhos, e também o que estava em jogo enquanto fantasmas dos dois lados, havia costuras que atravessavam os dizeres de cada um deles, que produziam uma amarração composta, em alguma medida, pela nomeação recebida pelos pais. Um deles escolheu um nome neutro, que era praticamente o apelido da mãe quando criança, mudando apenas a primeira letra, escolhendo precisamente a primeira letra do seu nome de origem. Há muitos exemplos em que se mantém as primeiras letras, ou que se resgata alguma história de vinda dos pais, ou se utiliza a primeira letra do sobrenome, ou, curiosamente, se escolhe o nome que teria sido escolhido pelos próprios pais se tivesse nascido supostamente do outro gênero. Em outros casos, no entanto, as escolhas dos nomes não passam por nenhum tipo de amarração com o nome atribuído. O que vejo, no final das contas, que quando os pais apoiam a transição, surgem atos criativos de nomeação, muitas vezes na tentativa de manter um fio de amarração através desse ato de se nomear. Mas às vezes não. A depender das histórias singulares e do romance familiar em jogo. A depender também dos tipos de parentescos que são criados, ora mais pautados em laços de amizade, ora em laços de filiação. E aqui temos um ponto fundamental. Os laços que uma geração estabelece vão muito além do núcleo familiar. Parentesco, como refere Butler, está muito mais ligado a laços comunitários do que a família. Para ela, as práticas de parentesco são aquelas que lidam com as formas fundamentais de dependência humana. Eu diria de interdependência. Seja como for, tem algo de novo que parece estar se manifestando a partir de uma relação de horizontalidade entre pais e filhos trans. Como disse em outro momento, o sujeito na cadeia de filiação não é apenas portador, mas é também criador da herança familiar. Algo a se pensar no futuro. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que eu estou aqui para conversar com vocês sobre parentalidades, mais especificamente sobre lesboparentalidades. Esse tema me acompanha desde a minha dissertação de mestrado, quando eu estudei o desejo de filhos por casais de mulheres. Nessa pesquisa, o objetivo era ouvir as mães. Na época, 2009, 2010, quando um casal de mulheres tinha filhos através das tecnologias reprodutivas, a mãe que não gestou tinha que adotar a criança, ou seja, o seu próprio filho, ainda que tivessem planejado conjuntamente a maternidade. Não havia certos direitos adquiridos. Até hoje não temos leis, mas temos decisões do Supremo, temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça que garantem que um casal de mulheres tenha a dupla maternidade registrada na certidão de nascimento de seus filhos e filhas, sem que precisem de um processo e de um juiz que diga sim para a solicitação. O mesmo já não ocorre quando esse casal recorre, por exemplo, à inseminação caseira. E porque isso acontece num contexto que é fora das clínicas, então isso requer um processo, né, um julgamento, enfim. Algumas coisas mudaram desde então, apesar de muitas vezes parecer o contrário e muitas vezes a gente ter certeza de que falta muito.
Mas o estudo que eu vou dividir aqui com vocês hoje sobre lesboparentalidade é sob a perspectiva de filhos e filhas, o assunto que foi centro da minha pesquisa de doutorado. O tema da minha fala é como a homossexualidade das mães atravessa a vida de filhos e filhas só tem sentido por estarmos inseridos num sistema. Especificar a configuração familiar só tem sentido porque somos regidos e fazemos parte de uma norma cis-hétero, ainda que enquanto questionadores dela. Portanto, pretendo abordar tal tema tendo como base uma questão geral que é: como a heteronormatividade produziria filhas e filhos de mães lésbicas e ditaria a homossexualidade das mães como um possível segredo na vida dessas filhas e filhos? A maioria das pesquisas que abordam as homoparentalidades é baseada no relato de pessoas adultas, profissionais da medicina, os próprios pais e mães, pensadores da sociologia, antropologia do direito. Contudo, trarei a história das famílias aqui através das vozes dessas filhas e desses filhos. Partirei de extratos de entrevistas por mim feitas entre 2015 e 2018 com 13 jovens e adultas cis, francesas e brasileiras, isso porque uma parte do meu doutorado foi feito na França. Elas são filhas de casais de mulheres ou foram criadas por ao menos uma mãe lésbica. Mas também mencionarei algumas falas que foram tiradas de pesquisadoras que estudam esse tema em questão. No Brasil, eu entrevistei 6 filhas e um filho, e na França, 5 filhas e um filho. Todas pertencentes às camadas médias e médias altas da população, 8 brancas e 5 negras. Eu vou privilegiar muitas vezes, vou falar filhas, porque a maioria são filhas mulheres, então muitas vezes eu vou usar no feminino. As configurações das famílias com as quais eu conversei não são homogêneas, se constituíram de diversas formas. Por isso a relevância de usar o termo famílias lesboparentais no plural. Então, essas famílias se constituíram através da reprodução assistida com doador anônimo, adoção nacional ou internacional, a tia que assumiu a maternidade da sobrinha junto com sua companheira, ou que houve uma relação hétero anterior, esse casal se separou e essa mulher criou a criança com suas companheiras ou com a sua companheira. Para tratar do assunto, eu escolhi 3 caminhos que se cruzam e os quais me foram abertos no curso da minha pesquisa pelas próprias filhas. Então, um deles eu chamei o ordinário e o extraordinário das famílias lesboparentais. O segundo eu chamei o contágio da homossexualidade e o terceiro eu chamei do segredo. No que diz respeito ao cotidiano familiar, em nada as famílias ouvidas através das filhas parecem se diferenciar das demais, no que tange aos desafios do dia a dia, aos anseios, afetos e trocas entre si. Contudo, pode ser algo nada banal aos olhos dos outros. Rose, 28 anos, filha de 2 mulheres, concebida através de reprodução assistida com sêmen de doador anônimo, ela é francesa, no caso, diz o seguinte, durante essa entrevista que eu fiz com ela: é a minha vida, enfim, ela é totalmente normal. Eu sei que ela é extraordinária para muitos, mas para mim ela é uma banalidade. E ri. Ela condensa nessa frase o que vinha a chamar do ordinário e extraordinário das famílias em questão. Quando o ambiente doméstico é atravessado pelas normas sociais, aspectos vistos como extraordinários surgem. E aí a gente pode pensar no extraordinário no sentido do que pode se entender como do grotesco ao espetacular, passando por algo horrível, bizarro, excêntrico, desconforme. E no outro extremo, a gente pode pensar no extraordinário como algo admirável e superior. A percepção de fazer parte de uma família diferente, aí a gente está falando da referência da heteronorma, né? Foi notada por algumas filhas à medida que cresciam, conviviam com colegas, frequentavam escolas e expandiam seus mundos. As semelhanças entre suas famílias começaram a borrar à medida que a vida privada se misturou com a pública. Durante nossos encontros, algumas passagens me chamaram a atenção. Lembrando aqui que eu estou falando foram um contexto de entrevistas. Então, o contato que eu tive com essas filhas e esses filhos foram um contexto de pesquisa, 1h30, 2 horas de conversa, não foi um contexto da clínica, né?
Sarcinelli, uma antropóloga, vai dizer que ela vai falar de um estranhamento que algumas filhas com as quais ela conviveu e entrevistou demonstraram durante esse trabalho dela. Então, ela vai falar da Isabela, de 14 anos, que se deu conta do lado extraordinário da sua vida em cada transição escolar, quer dizer, em cada vez que ela apresentou sua família a uma nova turma e seus colegas lhe colocaram questões. Ela estranhou quando uma professora classificou de corajosa por falar de suas duas mães para as colegas. Alice Olivier, uma outra antropóloga, que também estuda o tema, falou de duas filhas, de um filho e de uma filha, que ela entrevistou, que sentiam dificuldades, e essas crianças estavam com 11 anos, sentiam dificuldades para encontrar maneiras de falar de sua situação familiar que fosse compreensível para os colegas. Como se eles não dispusessem de vocabulário necessário nem de recursos suficientes para fornecer explicações. Então, uma fala do Enzo, de 11 anos, ele diz o seguinte: eu não sei responder as questões, você tem que perguntar para minha mãe. Muitas vezes as pessoas não acreditam que seja possível ter duas mães. Se é um professor que diz, todos vão acreditar. Maria, de 10 anos, vai dizer, é super complicado explicar. E Isabela, de 14, que foi questionada sobre ter duas mães por seus colegas ao longo da vida, e à medida que respondiam, as questões prosseguiam, mas com certas variações. Então, Isabela diz, contando sobre essa relação dela com as suas colegas: mas quem você considera como seu pai? Por outro lado, quando eu dizia os nomes das minhas duas mães e lhes mostrava fotos, a questão era: ok, mas quem é a mãe biológica? De acordo com Sarcinelli, essa antropóloga que eu já mencionei, seriam filhos de uma família e filhos de uma sociedade. Uma diferença marcante que eu observei entre essas filhas francesas e brasileiras, ainda que eu não tenha tido nenhum objetivo de fazer um trabalho comparativo, foi em relação ao efeito das filhas das opiniões contrárias às suas famílias. Na França, as manifestações públicas contrárias à aprovação da lei que regularizou o casamento para pessoas do mesmo gênero, que foi aprovada em 2013, as discussões e debates foram muito acalorados, tomaram conta das ruas do país, e isso teve um impacto diferente, digo diferente a partir do que eu ouvi desses filhos e dessas filhas, e isso foi sentido de uma forma particular, e foi descrito para mim de uma maneira bem forte, assim. A diferença de suas famílias lhes foi explicitada e criticada em público nas escolas, universidades, rádios, TVs e internet. Discutia-se se suas famílias existiriam legalmente. A discussão era justamente se o casamento seria aprovado para pessoas do mesmo gênero e se a adoção também seria aprovada. A lei foi aprovada em 2013. Esses filhos com os quais eu conversei, franceses, eram adolescentes na época dessas grandes manifestações no país. Então, Sophie, francesa de 19 anos, essa idade é a idade que ela estava quando conversou comigo. Com duas mães, concebida por reprodução assistida com sêmen de doador anônimo. Ela foi, no caso, concebida na Bélgica, porque na França, naquele momento do nascimento dela, era proibido. Essa decisão da possibilidade de duas mulheres terem filhos por reprodução assistida na França é super recente, agora, de 2022, 21, 22. Então, a Sophie me diz o seguinte: eu me dei conta da diferença, principalmente no momento da manifestação contra a família. Me senti ferida. Percebi que uma parte da sociedade achava que minha família não era normal. Tinha um monte de cartazes pelas ruas. Eu estou muito bem sem pai, então não vejo por que outros filhos não possam estar. Naquele momento, me dei conta de que as pessoas falavam sem saber. Eu não entendia por quê. Se eles não me conheciam, não conheciam minhas mães. De fato, é preconceito. Então, percebi que tinha uma diferença para a sociedade.
Mathias, um outro francês de 20 anos, diz o seguinte: que passem uma semana com uma família homoparental e verão. Muita gente dizia que os filhos de homossexuais eram desequilibrados, infelizes, sentiriam falta das referências, sem nunca terem conhecido uma família. Os filhos são criados da mesma maneira que os filhos de famílias heterossexuais, que são amados da mesma maneira. Quando diziam que os filhos de gays são loucos, eu tinha vontade de dizer, eu não sou louco, mas eu não dizia, eu tinha medo. Os impactos relatados pelas brasileiras foram de outra ordem e advindos de ambientes escolares e universitários ou de amigos. Tal distinção pode guardar relação com os diferentes caminhos percorridos pelos dois países na busca por aquisição de direitos. Aqui no Brasil, até o momento, o caminho possível foi o judiciário. Ainda que existam debates e manifestações prós e contra, não ocorrem com a magnitude dos descritos na França. Eu gostaria de ressaltar também aqui um outro aspecto desse ser diferente, mas agora através da fala de Raquel, uma brasileira de 32 anos. Raquel viveu com suas duas mães desde seus primeiros dias de vida. Sua adoção por ambas foi formalizada após seus 30 anos de idade. Uma das mães é sua tia biológica e a outra é ex-companheira da tia. Quando Raquel tinha aproximadamente 9 anos, soube pelo primo que as mães formavam um casal. Apesar de ter sido criada por duas mães e chamar ambas de mãe, isso não significava para ela que existia relação afetivo-sexual entre elas. Sua reação a saber foi querer contar para todos. Ela disse para mim, aí eu fiquei com uma vontade de contar na escola. Me deu uma onda dessa, vou contar que minhas mães são gays, porque eu queria ser a diferentona. Essa fala, e a de Mathias, que diz que nada falou para se queimar, já introduz o tema do contar ou não contar sobre suas famílias, que é um tema assim, que eu adoro, mas que eu vou só meio que pincelar aqui, né? Pegando aqui um outro caminho, mas que mantém total relação com o que eu tenho falado até agora, diz respeito à ideia de que filhas e filhos de gays e lésbicas serão mais gays e lésbicos. Gays e lésbicas. Essa é uma ideia. Será que essa é uma ideia da qual as filhas lidam? Será que essa é uma preocupação para essas filhas? Essa era uma pergunta assim, que eu tinha, né, durante a pesquisa. As primeiras pesquisas comparativas entre filhas criadas em lares homo e hétero, datadas da década de 1970, buscavam, entre outras coisas, saber se lésbicas criariam mais homossexuais. Os resultados dessas pesquisas, que mostraram não haver diferenças significativas entre as famílias no que tange à orientação sexual de seus filhos e filhas, foram utilizados como base em alguns países para que direitos fossem adquiridos através da promulgação de leis. Observem a relevância desse aspecto da orientação sexual das filhas e filhos nas pesquisas. Apesar de sugerir um medo tão conservador e antigo, levando em conta os efeitos da heteronormatividade, eu acho que o assunto merece discussão. As crianças estão no centro das inquietações de grupos religiosos e também de representantes de saberes científicos, que lutam no sentido de reiterar normas vigentes e parecem ignorar o que centenas de estudos apontam e outras centenas de famílias já vivem. Famílias lesboparentais têm uma proporção de filhas e filhos com orientação sexual semelhante ao encontrado na população geral. Dado irrelevante por um lado, mas muito relevante por outro. Mulheres perdiam a custódia de seus filhos e filhas após a separação de seus maridos, quando era provado que elas tinham relações com mulheres. Uma das entrevistadas com quem eu conversei na França, ela estava com 42 anos, isso aconteceu com ela. Né? Ela perdeu a custódia, a mãe dela perdeu a custódia dela, porque o pai e a mãe se separaram quando ela tinha 4 meses, e o pai provou na justiça que a mãe estava frequentando locais e se relacionando com outras mulheres. Mães lésbicas, por mim entrevistadas, expressaram a preferência que os seus filhos e filhas não fossem homossexuais, para que não fossem apontadas como culpadas por tal falha, entre aspas. Tal preferência talvez faça com que se reintegrem à norma, aos olhos da sociedade. Mães já são, ainda que lésbicas,
O dispositivo maternidade age dessa forma e mães lésbicas também não podem falhar. Aí é que não podem mesmo. Famílias lesboparentais podem proporcionar um ambiente mais favorável à experimentação da sexualidade, algumas, é claro, né, demonstrando menos repressão. No entanto, isso só não significa que filhas e filhos se identificarão como homossexuais. Rose vai dizer o seguinte: eu me acho, é uma jovem francesa, uma adulta jovem francesa de 28 anos. Eu me acho sortuda de fato, ter a sorte de ter essa família tão diferente. É uma abertura da mente, outra maneira de ver as coisas, é uma riqueza. Matias vai dizer, porque vejo a diferença que tem minha mãe, posso transpor para outras diferenças. Alguém que tem uma cor de pele diferente tem o direito de ser feliz, alguém com uma religião diferente também. A abertura relatada nas entrevistas não foi apenas relacionada à vivência e à orientação sexual, mas à visão do mundo ampliado sobre religião, cor de pele, etc., o que aponta para o que chamamos de contágio na relação mães e filhos. As mães não vão transmitir homossexualidade às filhas e os filhos, até porque a orientação sexual de uma pessoa é forjada numa complexidade de eventos, vivências e desejos. As mães o contagiam, sim, com maior abertura na maneira de ver o mundo. Bruna, 19 anos, brasileira, tem uma mãe, tias e uma avó lésbica. Ela diz o seguinte: eu falo mais abertamente sobre minha mãe. Eu digo assim, minha mãe só se relaciona com mulheres. Se eu falo da minha avó, eu digo, minha avó era casada com outra mulher. Mas as pessoas olham para mim assim, como se, nossa, mãe, avó, não tem como ela não ser gay também. Palavras dela. E ri. Especificamente sobre os dados da minha pesquisa, quase todas as entrevistadas relataram que ou já se sentiram atraídas, ou já se envolveram com outra pessoa do mesmo gênero, ou disseram que tal envolvimento seria algo possível. Contudo, a grande maioria está vivendo no momento uma relação heterossexual, se diz heterossexual atualmente, mas que no futuro não sabem, está em aberto. O terceiro e último caminho que vou adentrar diz respeito ao que chamei das várias faces do segredo. De acordo com o Mário Petcheni, um sociólogo, um segredo pode significar aquilo que não é falado, aquilo que é falado em voz baixa ou pelas costas, aquilo que não deve ser falado, aquilo que não pode ser falado e assim por diante. Pode significar proteção, prisão, cumplicidade entre pessoas que sabem uma determinada coisa, distanciamento entre aquelas que sabem e aquelas que não sabem. No contexto da minha pesquisa, a maioria das filhas entrevistadas sempre soube que suas mães formavam um casal. Pode parecer espantoso, mas houve casos em que se pretendeu esconder isso das filhas até uma determinada idade. E o assunto homossexualidade não era um assunto entre os membros da família. Sophie vai dizer o seguinte, não era um assunto na minha casa, mas também não era um tabu. Mas a gente não falava, era uma coisa normal. Era como se a gente começasse a falar porque as cadeiras são as cadeiras. A maneira como as crianças lidam com suas famílias não hegemônicas é afetada por muitos fatores, como a idade e a forma como aprendem, entre aspas, sobre a orientação sexual das mães. A maneira como os colegas pensam o assunto, o que a sua geração acha, entre outras coisas. Assim, há aqueles filhos e filhas que falam sobre suas configurações familiares no decorrer de uma conversa. Há aqueles que contam, escolhendo para quem, decidindo o critério, tendo como decisão um critério de confiança. E há aqueles que revelam, tiram um véu, quase como se fosse assim, agora eu vou contar para você uma coisa, eu tenho 2 mães, Às vezes é assim que acontece. Às vezes a coisa acontece, flui de uma maneira tão natural que a criança fala, né? Portanto, há uma avaliação de com quem compartilhar e como, quando. Pesquisas sobre filhos e filhas de mães lésbicas mostram que, quando são pequenos, as mães decidem quem ficará ou não sabendo sobre suas configurações familiares.
Entretanto, como uma extensão de seu mundo, a partir de uma certa idade, as crianças podem decidir. Um aspecto do sigilo ganha importância. Nesse caso, não é uma separação que acontece, como a etimologia da palavra segredo vai nos dizer, né? Algo separado, colocado à parte. Mas, nesse caso, se expande, ou seja, é um momento em que a criança pode decidir. Ela vai decidir a quem contar, quando contar, como contar. Matias diz o seguinte: quando comecei a cursar o ensino médio, quando eu tinha 10 ou 11 anos, minha mãe me deu a opção de escolher. Em geral, eu não dizia. Hoje, porém, não conto para todo mundo. É uma questão de hábito, porque eu me escondo um pouco mesmo. Não é porque eu tenho vergonha, é porque é mais fácil. E muitos deles falaram isso, que às vezes, no meio de uma conversa, quando eles citam a questão de terem duas mães, a conversa para. Ah, é? Mas como é que é? Então, assim, é um pouco chata. Né? Então, eles falam assim, eu não falo às vezes porque eu acho que é mais fácil. Então, às vezes, eu até invento alguma coisa e passo para continuar falando o que eu quero falar. Mesmo para as crianças que decidiram se assumir publicamente, em cada conversa, em cada nova relação, a escolha do armário pode ser uma experiência de liberdade, em vez de submissão. Isso pode ser visto como uma forma de proteção contra a violência que possa vir a sofrer. Caso contrário, haveria uma exigência de verdade a todo custo, quase uma confissão. Já terminou o tempo? Tá, porque eu me dei conta que eu estou com a versão maior do trabalho aqui na minha frente. Mas eu vou finalizar. Não, eu vou finalizar só. Vou falar só mais 2 pontos, que é o seguinte. Durante essa pesquisa, não foi raro eu ouvir alguma queixa em relação às famílias, né? Essas filhas e esses filhos falavam das suas famílias e das mães com uma grande admiração. Então, assim, uma delas, contudo, falou para mim assim, a Lívia, ela disse assim, eu nem escolhi isso, mas eu tenho que passar por isso, o medo de ser discriminada. Então, isso é uma coisa que está presente e eu acho que isso vai ser maior ou menor, vai afetar de forma mais intensa, dependendo da idade da criança. E tem uma outra fala também de um jovem de 16 anos que disse o seguinte, a criança tende a assumir a escolha dos pais e nem sempre é fácil ter 2 mães. Eu acho que é só para a gente ter em mente que essas questões aí elas estão presentes, né? E para finalizar, eu vou aqui... eu vou dizer o seguinte, eu acho que a partir da minha pesquisa e a partir de algumas leituras que eu tenho sobre o assunto, não é fácil muitas vezes, eu acho que é uma coisa que a gente tem que encarar por conta da sociedade que a gente vive, e isso vai mudar ao longo das idades, e isso eu pude perceber ao longo do trabalho nas diferentes idades, mas tem uma coisa que é muito interessante a partir do momento que esses filhos e essas filhas vão crescendo. Eles vão mudando o tom da história e o problema passa a ser daquelas pessoas que têm um problema com isso. Então, isso foi muito marcante. Assim, a questão passa a ser dos outros e não da família que eles pertencem. Então, isso fica muito nítido. É como se eles invertessem essa ordem, né? Uma coisa de uma potência mesmo, de reinvenção, uma potência aí de fazer alguma coisa com as informações, com a configuração familiar que eles têm. Então, obrigada e desculpa aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu falo um pouco alto. Achei muito interessante o seu estudo, Mônica. Mesmo, fiquei ouvindo aqui, eu tenho uma filha com outra mulher e fiquei ouvindo e identificando. Você sabe que, do contrário da maioria, eu torço para minha filha não ser heterossexual. Eu falo, não me apareça heterossexual aqui nessa casa. Estou brincando, mas... Não falo não, ela tem 5 anos só. Mas seria um desperdício, né? Mas eu estou aqui na posição não de acadêmica, não de psicanalista,
eu sou filha de psicanalista, acredito muito na psicanálise, ela que me salvou, eu diria. Mas eu sou uma jornalista, escritora, escrevi um livro chamado Duas Mães e uma Filha, porque eu tenho uma filha com outra mulher. Quando a gente se aventurou nesse caminho, tem mais de 6 anos, a gente tem uma filha de 5 anos e meio, pouco se falava sobre esse assunto, então realmente a gente se sentia um peixe fora d'água. Eu, particularmente, como uma mulher branca, cis, privilegiada de um meio de classe alta, já me sentia um peixe fora d'água quando eu percebi, de forma até tardia, que eu também gostava de mulheres. Eu sou uma mulher bissexual, um casamento de 8 anos e meio com uma mulher, e foi só aos 30 anos que eu consegui sair do armário. Foi muito difícil para mim, assim. E como bissexual, eu digo que eu tinha até um armário seletivo. Então, quando eu estava namorando com um homem, era super aberto. E quando eu tinha qualquer relacionamento com uma mulher, eu me fechava de novo. E isso teve um custo muito alto para mim ao longo da minha vida. Eu faço 40 anos daqui a 10 dias e aos 30 eu tive depressão, tive ansiedade, não estava feliz na pele que habitava. E entendo quando você fala que muitas vezes é o externo, né, que dita esse nosso desconforto. Mas o externo, quando dita o desconforto já está na subjetividade, né, já foi incorporado à subjetividade. Então, o meu desconforto, a partir do momento que eu saí do armário, foi... Respirei, e quando eu tive uma filha com outra mulher, aí o armário realmente não me cabia mais. Eu não poderia viver dentro do armário com uma filha de 2 mães. Mas foi um processo muito doloroso para mim, desde o momento que a gente começou a pensar sobre isso, até hoje ainda a noção de que as instituições, mesmo psicanalistas, terapeutas, é tudo tão heteronormatizado, tão binarizado no papel, até da parentalidade em si, no papel do gênero, o gênero ditando a sua função dentro de casa, o gênero ditando o que você vai ser porque você é mulher, mãe, e a questão até da heteronormatividade dentro do biológico. Então, nós que tivemos uma filha por reprodução assistida, e digo sempre que somos privilegiadas, né, porque tivemos a possibilidade de escolher uma clínica de reprodução assistida, fazer muitas escolhas a partir do nosso privilégio, né, assim, escolher um doador anônimo de um banco americano, escolher a equipe médica que iria nos assistir, primeiro no tratamento e depois no parto em si. Isso é um grande privilégio. Diferente de você ter que fazer uma inseminação caseira, como você falou, que você não tem como fazer um tratamento numa clínica, você tem que escolher alguém para doar esse sêmen, você tem que, para registrar, entrar na justiça, e você, quando está no serviço público, você contar com a boa vontade, né, de profissionais e de equipes médicas. Ainda bem que, através desse privilégio que nós temos, socioeconômico e profissional, a gente teve um pouco mais de sorte, né? Mas ainda assim, foi um processo muito difícil. Eu engravidei e eu doei o material genético. As pessoas dizem que eu sou a mãe biológica. Eu acho que mãe é mãe, não importa se é por adoção ou por qualquer outra coisa. Mãe é mãe, é uma função social. Mas a primeira vez que foi muito difícil já fazer essas escolhas, né, como um casal de 2 mulheres, quem vai ser o quê, quem vai fazer o quê, porque isso iria ditar muito do que a gente seria daqui para frente, né? Se eu sou a mãe biológica, a sociedade vai me legitimar muito mais como mãe do que até ela, né? E, de fato, isso aconteceu. Muitos casais, por isso mesmo, fazem o que a gente chama de inseminação cruzada, né? Quando uma gesta e a outra dá o material genético. Já ouvi muitas vezes falarem, façam isso para as 2 serem mães. A minha mulher, a mãe da minha filha, ela não deu nenhum material genético e nem gestou, e ela é tão mãe quanto eu. Até diria, minha mãe está sentada ali, que é uma mãe mais do que eu. Eu sou mais descansada. Bom, mas talvez porque eu acredito que eu tenha um privilégio em si, nisso também, porque a minha maternidade ela nunca foi deslegitimada, né? A partir do momento que eu estava ali grávida e depois, quando a minha filha nasceu e ela claramente tem o meu
material genético, né? A minha genética, eu sou mãe o tempo todo. Então, talvez eu possa ser até mais descansada por causa disso, né? Eu diria. E eu escrevi um livro porque, em determinado momento, eu vi que eu também não estava preparada para ser mãe com outra mulher, sabe? Eu precisei muito fazer análise e tinha um desconforto muito grande quando isso se tornou público. A primeira vez que a gente falou, como é que a gente vai fazer isso então? Ah, vamos divulgar o quê? Vamos botar no Instagram. Então tá, vamos botar no Instagram. Aí a gente botou a foto dela segurando a minha barriga e tal, e eu fui trabalhar. Eu trabalhava na Globo News nessa época. Trabalhei 17 anos na Globo News. E aí eu cheguei e falei, bom, agora já lancei aqui, né? Lancei e corri. E aí cheguei no trabalho e as pessoas estavam super felizes, e o primeiro abraço que eu recebi foi de uma menina até mais jovem que eu, e me abraçou e falou, parabéns, eu estou muito feliz. Agora, qual de vocês é a mãe? E eu... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu não estava preparada para isso, realmente. O que você falou, eu não estava preparada. Como assim, qual das duas era a mãe? Aí que eu entendi que, por mais que eu estivesse gestando, na cabeça dela, a mãe era a que deu o material genético. A mãe era da genética. Então, ela queria saber de quem era o óvulo. E de quem é o óvulo foi a pergunta que eu ouvi durante toda a gravidez. Os 9 meses, as pessoas queriam saber de quem era o óvulo, porque elas queriam saber quem era a mãe de verdade. Como que a genética, o biológico, dita os graus de parentesco. Isso, sem dúvida, passa pela nossa dupla maternidade até hoje. E uma outra questão que foi muito... bom, dito isso, muitas das perguntas, o pai, por exemplo, a figura do pai, esse doador, eu não digo nem que é um doador, né? Porque ele vendeu esse sêmen. Então eu falo, como não é uma doação, né? Comprei. Mas as pessoas sempre falavam, perguntavam, e o pai? Muitas vezes, muitas vezes, a minha gravidez foi um desconforto, porque eu não estava preparada para isso. Eu não estava preparada também para que as instituições não contemplassem a minha configuração familiar. E eu não estava preparada para tantas perguntas, eu descobri que eu não estava preparada mesmo. Tive que me negar muito as minhas raízes, negar também o que eu acreditava que seria uma família, o que eu acreditava que seria uma configuração familiar, porque isso está dentro da gente. Eu vejo a minha filha, que é filha de 2 mães, é uma criança de 5 anos, eu tento o máximo que eu posso ocupar espaços, como na dupla maternidade, a gente precisa ocupar espaços, a gente precisa estar lá sempre, eu sou hipervigilante o tempo todo, e ainda assim as instituições não nos contemplam. Mas eu vejo que a minha filha, já as brincadeiras dela sempre é um papai e uma mamãe. Ela tem 2 mães. Mas o social está sempre dizendo para ela que o dominante é isso. Então, para ela, outro dia ela chegou em casa, a gente não furou a orelha dela. E ela chegou para a gente e falou assim, eu sou menina ou menino? E eu perguntei, como assim, filha? É porque eu não tenho a orelha furada. E todas as meninas da minha sala têm a orelha furada. Você vê como é que o gênero, ele está sempre, essa noção está sempre ditando o que vai acontecer. Pois bem, essa pergunta de quem é o óvulo, ela foi recorrente a gravidez inteira. A questão do pai. E é sempre assim, mas espera aí. As pessoas sempre falavam isso, a gente está falando aqui de parentalidade. Como que o gênero vai ditando a função que você vai fazer dentro da parentalidade? As pessoas falavam, nossa, que bom, 2 mulheres, as 2 cuidam, né? Por quê? Porque é esperado. E a gente também, porque não tem receita, se você pensar. Que eu não conheço muitos casais de 2 mulheres que têm filhos. Então, eu também não tinha quem seguir. Eu tive que seguir o que eu achava que eu deveria fazer. E nesse primeiro momento, eu também pensei assim, bom, se são 2 mães... Então, nós 2 temos que cuidar. E o que a gente fez? A gente ficou as 2 cuidando, sem parar, sem oscilar, sem alternar, porque a gente achava que era isso que a gente tinha que fazer. Né? Se são 2 mulheres, a nossa obrigação é as 2 estarmos presentes ali. E aí as pessoas perguntavam assim, isso até hoje, mas qual de vocês é a mais rígida? Aí eu falo, então você que é o pai. Não, eu não sou um pai, eu sou uma mãe com a personalidade que eu tenho, e a outra mãe da minha filha é uma outra mãe com a personalidade que ela tem. Mas isso para a gente também é difícil. E o processo, ao longo do tempo, também foi difícil, porque a gente teve que descobrir o nosso papel aí. Por exemplo, as pessoas tinham muita pressão para que a outra mãe da minha filha amamentasse, fizesse um protocolo para amamentar. Por quê? Porque aí a biologia, não a genética, mas a biologia iria legitimá-la como mãe também, já que ela estava amamentando. Então, que ótimo que você vai poder amamentar a sua filha. Agora você é mãe, parabéns. E o que aconteceu foi que eu coloco isso no meu livro,
O que aconteceu foi que, como ela já tinha mais de 40 anos e a gente tinha um bebê só, normalmente com gêmeos isso funciona melhor, ela não conseguiu. Ela deu colostro, mas ela não conseguiu ter leite. E isso acabou com ela. Porque essa era, de certa forma, a derrota dela como a mãe que ela achou que ela iria ser, como a legitimação desse lugar. Foi muito difícil isso. E muitas coisas. Os médicos, isso. Mas então quem vai ser a figura masculina? Mas o que vocês vão contar para ela? E eu pensava nisso, e em determinado momento eu falei, gente, eu grávida, pensava assim, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz com essa criança? Porque esse mundo não está preparado para ela. Eram eleições também. Eu não vou falar aqui esse nome. Mas em que as pessoas falavam sobre um modelo de família, sobre esta família, Deus, pátria, família, e a minha família não era essa família. E o que a gente ia fazer com isso? Como é que a gente ia ser? É muito... eu me lembro da sensação e do desconforto de estar grávida e andar de mão dada com a outra mãe da minha filha. E me sentir uma mutante. Porque as pessoas olhavam e falavam, o que é isso? Sempre. Eu falo que... eu tenho que estar sempre dizendo que somos duas mães o tempo todo. Porque, senão, até pela questão do estereótipo de gênero, as pessoas nunca acham que eu tenho cara de mulher que se relaciona com uma mulher. Então, semana passada, por exemplo, chegaram para outra mãe da minha filha, a gente estava numa loja, e aí ela é um pouco mais velha que eu, mas assim, um pouco mesmo, nada, ela é 8 anos mais velha que eu e nem parece. Mas como na cabeça das pessoas essa configuração familiar, ela não cabe à minha, ela perguntou para a mãe da minha filha se ela era avó. Por quê? Porque ela estava com muita intimidade. Então, e ela estava querendo vestir, ela estava fazendo coisa, ela falou, você é a avó, a atendente da loja, que a gente estava comprando uma roupa. Porque a gente não cabe ali. Teve uma vez também, isso acontece muito. Vendo escola, sempre tem o lugar escrito pai, mãe. E aí eu faço questão sempre de riscar, sempre. Isso é uma dor, tá? Mas eu sempre faço questão de riscar e dizer e falar e tentar ensinar. Mas é sempre uma prova de que as instituições também não nos contemplam, né? O que custa você colocar num formulário responsável? O que você precisa colocar pai e mãe? Você está excluindo tantos tipos de famílias assim. Mas eu mesma, nesse processo todo, eu tive que aprender que mãe que eu deveria ser, porque o gênero dizia, então, já que eu que dei a barriga, né, e eu amamentei, então eu sou mais mãe. As pessoas falam, porque a sua filha é mais próxima a você, porque ela conhece as batidas do seu coração. Gente, minha filha nunca teve isso. Sem brincadeira. Eu falo mesmo porque eu ficava vendo isso como uma experiência antropológica. E no dia que a gente foi na maternidade, eu sempre tentava avisar. Teve uma vez que a gente foi fazer você vê como é que o gênero está sempre ditando. A gente foi fazer um curso. Era um curso que ensinava a dar banho, ensinava a cuidar, era curso de primeiros cuidados. E aí, chegamos naquela sala, só tinham casais heterossexuais e nós. E eu já pensando, que saco. Não tem ninguém aqui para ajudar. E aí a enfermeira, que era uma pessoa super, assim, ensinou um monte de coisa, e aí ela estava ensinando o tempo todo. E aí ela falou assim, agora vai chegar a hora de vocês, é a hora dos papais, venham aqui aprender a dar banho. Aí eu olhei para a mãe da minha filha e falei assim, nossa filha então vai ficar suja, né? Porque... não tem. Mas isso foi um complicador que eu vejo até como que nas próprias famílias homoafetivas a sociedade já dita o lugar que cada uma vai ocupar dentro do biológico. Então essa aqui que gestou, ela vai ser mais mãe e ela vai ocupar o lugar da mulher. Essa aqui que não gestou, ela vai ocupar o lugar do homem. E como que acaba que as famílias que não têm tantas possibilidades de esclarecimento, elas acabam apertando para caber nessa caixa que não nos pertence. A caixa heterossexual binária, homem e mulher, ela não nos pertence e ela não deveria pertencer, na verdade, a nenhum tipo de parentalidade, porque o gênero não deveria ditar a parentalidade, não deveria ditar o cuidado que você deveria ter com o seu filho ou com a sua filha, né? A sua função dentro de casa. Pai, mãe...
tio, é tudo uma função social, ela não é uma função biológica, ela não é uma função de gênero, é apenas uma função, né? O cuidado, ele é um cuidado. Judith Butler sempre fala isso, né? E eu precisei também me convencer disso, porque eu estava muito imbuída dentro desse arquétipo social. E eu vejo... Mas não estou falando demais não, né? Já acabou meu tempo? Ai, meu Deus. Mas eu vejo como, para terminar, como que isso já está dentro Bom, eu vejo isso em outros casais homoafetivos, essa necessidade de caber. Então, vamos batizar na igreja, né? Mas, poxa, essa instituição ela não nos contempla como casal, mas vamos fazer para caber. Vamos ocupar esses espaços aqui. Aqui gestor, então, vai ocupar o da mulher, aqui não gestor, vai ocupar o do homem. Então, dou nó na cabeça das pessoas, porque eu ocupo o papel do homem. Eu cuido muito menos. Isso acontece na minha casa, né, mãe? Mas eu vejo como que a minha filha já, para terminar, dentro desse modelo social, ela já tem estigmas de comportamento dela, ainda que ela tenha essa representatividade dentro de casa, ainda que eu seja uma pessoa que saia do armário 24 horas por dia, ainda que a nossa família ocupe espaços o tempo inteiro, as brincadeiras dela já são brincadeiras binárias, heteronormativas. Então, o que eu falo e que eu vejo muito, até por ser uma pessoa que faz análise, até por ser uma pessoa que lida com profissionais, é que essa função da parentalidade, essa função de gênero, também está muito imbuída na clínica. Eu tive algumas analistas nesse tempo, né? Assim, isso ainda está, a questão do biológico, a questão do cuidado, a questão da figura paterna e figura materna. Estou até fazendo essa provocação assim, para vocês, mas é isso. Estou usando aqui a minha experiência, se vocês quiserem depois me acessar. Eu tenho um livro, eu sou muito, muito, muito aberta à conversa, acredito muito na psicanálise. Obrigada. Boa tarde, gente. Consegue me ouvir? Primeiro, eu queria passar 2 vídeos antes da minha fala e falar sobre ele. Um é um trailer do filme do Preciado, Orlando, e outro é um curta da Dodge Leal. Je suis Coriangelis Brown et dans ce film, je suis Coriangelis Brown et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi n'écris-tu pas ta biographie? J'ai répondu, parce que fucking Virginia Woolf l'a écrite à ma place en 1928. La vie ne ressemble pas du tout à une biographie, mais pas une série d'épisodes ou d'aventures sentimentales. Mais elle consiste en la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais d'autres. La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie. La possibilité de changer les noms de toutes les choses. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour. Je m'appelle Oscar Rosa Miller, et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Si tu savais, le monde contemporain est plein d'Orlando. Nous sommes en train d'échanger les cours de l'histoire. Je suis Ruben Riza. Je suis Naël Daria. Je suis Jenny Belair. Je suis Emma. Je suis Amir Bailly. Et dans ce film... Je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Et dans ce film, je serai Orlando de Virginia Woolf. Je serai Orlando.
Transvesti, Traved, afetossíntese. Cor, pó, causamento, anarco-íris, teatra da oprimida, pó-pornografia, neca-política, samber, encruzitrava, malandublagem, transdanger. Tenho receio de teorias que não dançam. Faço da cognição a minha sensualidade e escrevo teoria com a raba. Faço performance e sou transdanger. Daí você me pergunta se por ser uma pessoa trans eu vivo em perigo ou se sou perigosa. Eu respondo, as duas coisas. Pode uma travesti produzir teoria? Fui educadora popular de alfabetização aos 18 anos. Aos 34 anos, fui a primeira professora trans a se efetivar no ensino superior público de artes no mundo. Hoje, aos 37 anos, luto pelo direito de pessoas transvestigêneras à educação. Enquanto curadora de arte, detecto que o mundo está machucado, pois está cheio de machos. Por isso, criei a Teatra. Mas a Teatra é maior do que eu. Não se resume à obra de uma pesquisadora. A Teatra é um convite de prosperidade travesti para todas as corpas. Vocês fazem artes cênicas, eu faço artes cínicas. No exercício da crítica teatral, faço poesia. Cheguei um dia a me perguntar, e continuo me perguntando, se sou uma doutora travesti ou uma travesti doutora. Sou iluminadora cênica, pois sou o próprio sol. Sou ciborgue, porque minha teta está no cotovelo. Quando quebrei meu braço em acidente de bicicleta, não coloquei silicone, coloquei titânio. Se antes era chamada de viado e passei a ser chamada de vaca, isso não é transição de gênero, mas uma traição do gênero. Mudei foi de espécie. E se antes não era humana, continuo não sendo. Sou uma trava ecológica. Meu gênero é ambiental. Se estou alterando a paisagem do sul da Bahia, este não é o meu poder de gênero. Este é o meu poder de gênero. Não sou um traveco, sou uma ecotrava. Enquanto você monetiza a diversidade, a bandeira do arco-íris está suja de sangue. Por isso, a obra e a existência das minhas e dos meus são portais de anarco-íris. Nesta e em todas as encruzitravas te convoco. Quer causar comigo? Enquanto o casamento pressupõe uma casa ao casal, eu te convido neste causamento não a habitar a minha casa, mas a habitarmos nossas causas. Não acredite em uma teoria que não pode dançar. Bom, queria apresentar também o meu trabalho ali para ficar mais fácil de exibir. Faço uma provocação com esses vídeos, pensando na própria forma de se colocar enquanto corpo, naquilo que você faz, naquilo que você escreve, naquilo que você acredita. E, ao mesmo tempo, pensando em que teorias são essas que a gente está compondo, que a gente está tentando desconstruir, refazer no nosso tempo, né? Intitulei meu trabalho como Autocobaia de Psicanalistas Trans, como intervenção na transformação de psicanalistas. Peço licença para ler para vocês. Tem o princípio da autocobaia como método de pesquisa baseado em Paul Preciado, em seu livro Texto de Yankee, sendo capaz de mensurar o próprio corpo enquanto uma multiplicidade, considerando que nossos corpos são fabricados como laboratórios, efeitos de sujeição, controle de agenciamento político e resistência frente à norma,
Ser autocobaia pode ser uma política de experimentação corporal, considerando a intoxicação voluntária da testosterona como uma intervenção de uma técnica de cuidado de si. Além disso, considero a experimentação corporal como uma escrita de si, de uma narrativa de si enquanto analisante, mas numa travessia da fantasia outra, de outro modo. Abre aspas, quando se quer ser médico, é preciso querer ser cobaia. Fecha aspas. Esse é também o princípio da formação de psicanalistas, fazer a própria análise. Por isso se relaciona ser trans e ser psicanalista, pois ambos estão em formação, e eu questiono, e a cisgeneridade não? As pessoas cisgêneras nascem prontas? O princípio da autocobaia pode ser uma transformação política situando a cisgeneridade na psicanálise em um modo de produção de saber, mudando a posição, sendo nós, nossas próprias criaturas que experimentam o próprio corpo e teorizam sobre si, como Donna Haraway diz da prática de fazer política, sendo um sujeito político começando a ser o próprio rato de seu laboratório, ao invés de ser cobaia da cisgeneridade de psicanalistas, psiquiatras e médicos que objetificam e fetichizam corpos trans. A cisgeneridade critica as modificações corporais de pessoas trans, mas as pessoas cis são as que mais fazem modificações no mundo, inclusive no Brasil, desde um simples botox até uma cirurgia para rejuvenescer a genitália. Há histórico de experimentações corporais há séculos, visto que, inclusive, Freud fazia experimentos com a cocaína como meio de cura. Entretanto, o que causou foi dependência. Portanto, para falar do meu lugar enquanto psicanalista e trans, preciso situar o meu percurso e experiência, teorizando e analisando esses discursos, o de autocobaia como produção de saber trans, o de psicanalistas e da cisgeneridade, acerca de Foucault e Lacan, ou seja, muita coisa que está em constante transformação epistemológica, a psicanálise e os psicanalistas, o cis, o trans e a própria formação discursiva. Como analisar esses discursos? É possível uma intervenção na transformação de psicanalistas? Como? Como transmitir isso? O meu encontro com a psicanálise se dá através dos sonhos que eu tinha há uns 10 anos atrás, em que me via em lugares desconhecidos, deduzindo dizer algo do meu futuro que eu queria saber, para onde ir, o que fazer. Logo comecei a minha investigação em torno desses sonhos que se repetiam. Me deparei com o livro de Freud, A Interpretação de Sonhos, e aquilo me fez querer saber mais, até pesquisar como um psicanalista se forma. Ingressei no curso de psicologia por ser algo mais próximo do que eu queria, estudar psicanálise, porque pela vontade de saber. Saber sobre mim, mas também sobre o outro, sobre as relações sexuais que não existem, sobre a transfobia, a homofobia, o racismo e o classismo mascarado de fundamentação teórica. Comecei a me analisar como psicanalista de escola, a fazer formação na escola, a me identificar como uma pessoa andrógena, e isso despertou querer saber mais ainda. Já sabia há alguns anos sobre o meu desejo por mulheres, porém questionar a minha identidade de gênero não era uma questão, era como se eu não tivesse encontrado um nome para isso ainda. Desde então me encontro em formação, enquanto um psicanalista trans. O problema da psicanálise são os psicanalistas, visto que o problema não é apenas a sua tradição em si, e sim como transmiti-la. Tradição vem do latim tradere, que significa transmitir, ou seja, transmissão. A transmissão do ensino psicanalítico tem base na articulação entre a análise pessoal e o ensino teórico, ou seja, entre a prática e a teoria, o que articula o suposto saber da psicanálise ao não saber da experiência analítica. Ainda, abre aspas, Lacan considera que a psicanálise é intransmissível, uma vez que não é possível transmiti-la toda, pois ela é não toda. Entretanto, é esse não todo que deve ser transmitido, fecha aspas. Por isso, para transmitir o ensino da psicanálise, é preciso que nós, analistas, falemos no lugar de analisante. É como se a própria teoria entrasse em análise. É como se o cis estivesse no divã. O problema da transmissão da psicanálise é ficar preso em um discurso. Para isso, é preciso considerar os 4 discursos deixados. Para isso, é preciso não perder o poder de questionar. O discurso histérico é a possibilidade de entrada na análise. É quem questiona o discurso do mestre, transgredindo o que está estabelecido, o que aparece de frente ao discurso universitário. É preciso uma mudança na posição subjetiva, fazendo com que o discurso do psicanalista seja produzido enquanto analisante, articulando com a própria teoria. Romper com a tradição de um saber é a responsabilidade de quem o transmite, visando seus próprios princípios éticos. Bell Hooks, em seu livro Ensinando a Transgredir, comenta sobre um poema que leu chamado Queimar Papel ao Invés de Crianças, de Adrienne Hick, que diz sobre ser contra a dominação, o racismo e a opressão de classe, e que deviam
por fim a perseguição política e tortura, que é mais importante do que a censura e queimar livros. Nisso tem um verso que chama mais sua atenção, que diz, abre aspas, essa é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você, fecha aspas. Isso reverbera para considerarmos como falar ou escrever. E é através da língua do opressor que talvez se tenha uma disputa para ocupar nossos lugares enquanto subalternos. A cisgeneridade existe com uma vida longeva prevista através das formas de governo e situar ela pode destacar os privilégios que a população trans não tem e luta para ter acesso com tanto custo, como liberdade de ocupar, existir e continuar existindo, marco de um direito a uma vida não precária, digna e longeva, no direito de sua diferença. Eu questiono, pode a autocobaia de um psicanalista trans intervir na transformação de psicanalistas cis? Como? O prefixo cis significa estar do mesmo lado, enquanto que trans é atravessar. A linguagem é também uma ferramenta de luta. Nomear a cisgeneridade como parte de uma normatividade é a minha intenção, pois está em disputa, visto que os cis só apoiam a si mesmos, enquanto nós trans estamos transitando entre a margem e o centro para tentar existir e ocupar um lugar na sociedade. Destaco que não sou o primeiro e nem serei o último psicanalista trans a existir. Tento com isso construir um novo caminho junto com outras pessoas trans, psicanalistas e pesquisadoras em torno desses saberes, como uma maneira de continuar abrindo caminho para que outras pessoas trans reexistam também. A expectativa de uma pessoa trans não existe. O que há é uma média de assassinatos da população em torno de 35 anos, o que não condiz em identificar como uma expectativa de vida, visto que exige dados oficiais de pessoas autodeclaradas trans, algo que não temos. Me afirmar como um psicanalista trans diz de subverter esse lugar de onde as pessoas trans geralmente estão localizadas, apenas como objeto de pesquisa e estudo de caso. Então questiono, pode uma pessoa trans ser psicanalista? O termo cisgênero foi criado por uma professora e bióloga cis, Dana Leland de Fosse, em 94, ao questionar se trans é atravessar o paradigma do gênero do nascimento, cis, então, é estar do mesmo lado. Posteriormente, em 1995, Carl Buiges, um ativista trans, idealiza o termo cisgênero, se referindo às pessoas que se identificam com o gênero que foi designado ao nascer, os que não são trans. Porém, só em 2007 foi popularizado pela intelectual Júlia Serrano. Não existe um corpo natural e verdadeiro, e sim corpos construídos psiquicamente e socialmente. A diferença sexual é tida como homem e mulher são meros semblantes de discurso, que não são nada mais do que significantes diante de Lacan. Abre aspas, é como significante que o transexual não o quer mais, e não como órgão. Fecha aspas. A cirurgia é algo que a cisgeneridade na medicina insistiu por muito tempo, de fazer com que uma pessoa retifique seu nome e gênero apenas depois da redesignação sexual, sendo que não necessitamos passar por uma modificação para nos identificarmos. É preciso fazer com que o significante faça parte da nossa história de vida. Preciado questiona, abre aspas, e se a epistemologia da diferença sexual for uma patologia do significante? Fecha aspas. O significante trans é uma patologia? O cis é sempre neurótico? Ser trans, ser analista, perpassa por uma identificação. Não é à toa que a autorização se relaciona com isso, pois se identificar e se autorizar é senão através de um reconhecimento. E esse reconhecimento sempre vem do outro? Nos autorizamos por nós mesmos e alguns outros. Isso não impede que haja escolha, disse Lacan. Por isso, insisto em falar da formação que se dá pela transmissão do ensino da psicanálise, e o que resta é questionar como transmitir, como ensinar. Lacan fala sobre a formação dos futuros analistas que reflete na direção de um ensino, abre aspas, que não pare de se submeter à inovação, fecha aspas. A ética da psicanálise é a praxis de sua teoria. Para isso, temos o cartel como dispositivo de escola que diz do estilo de transmissão, tendo em vista uma crítica constante, pensando num grupo de trabalho sem um mestre. A escola como dispositivo pode ser uma praça pública, um, abre aspas, refúgio contra o mal-estar da civilização, fecha aspas. A garantia é de que a letra possa chegar ao seu destino. Abre aspas. O que me move é uma insistência quase teimosa que me leva a perseguir e afirmar um modo singular de agenciamento com meus pares onde se constrói laços de trabalho. Laços frouxos, elos, não cadeias. Fecha aspas. Se essa teimosia através da psicanálise não for desejo, não sei o que pode ser. Para concluir, gostaria de narrar uma história. Certo dia, ao embarcar num carro de Uber, o motorista me barra, questionando qual o meu nome. E ao responder, ele pergunta, mas é esse mesmo?
Essa foi a vez que percebi que meu nome não dizia mais quem eu era, como se não coubesse ou não fosse o suficiente afirmar, achando que não precisaria mudar esse significante, um nome. E, portanto, percebi que eu necessitava de um, que me criasse. Merlin nasceu há cerca de 1 ano com uma sonoridade ambígua, como eu me sinto, um neurótico dividido, que busca ter mais de uma visão sobre as coisas, pois nem tudo é o que parece ser. Obrigado.